E assim, apenas explicando um pouco melhor as 3 possibilidades para lidar com os conflitos que você falou, reverendo, você falou que são 3 possibilidades, né, que é atacar, fugir e resolver, né. Por exemplo, eu quero, explicar um pouco melhor esses 3 posicionamentos, porque eu acho importante para quem nos ouve, identificar alguns sinais de fumaça em seus próprios relacionamentos. Por exemplo, todos esses 3 posicionamentos, eles têm focos diferentes. Por exemplo, quem nega o conflito, nega o problema, o foco está em si mesmo, na sua conveniência pessoal, na sua sensação de segurança. Porque lidar com conflitos é desconfortável no mínimo, no mínimo. Gasta energia, gasta tempo e você vai ter que tocar nos seus ídolos adormecidos. Ou nem tanto, né, porque ídolo não dorme. Você vai ter que mexer, você vai ter que lidar com pecados que você nem sempre está disposto a lidar. E aí, quais são as posturas de quem foge, né? São posturas de negação do problema. Ah, não, mas todo mundo é assim, né? Todo casamento tem problema. Fugir literalmente, às vezes o cônjuge quer resolver, a pessoa foge, evita. E por fim, a pessoa se suicida. E suicidar aqui pode ter conotação literal, né? A pessoa ela vai tirar a própria vida, mas pode significar ela ir morrendo, definhando por dentro, nessa vida plástica e fingida que ela leva por não ter que encarar a dura realidade do seu pecado e o pecado do seu cônjuge. Por não conseguir olhar no espelho, põe uma máscara e o problema é que quando vai tirar a máscara, tá morta por debaixo dela. Essas são as não sustenta, não sustenta. E essas reações de fuga são fingimento da paz. Finge que tá tudo bem, finge que tá em paz, mas não tá. Aí tem, por outro lado, no outro lado do espectro, nós tem as reações de ataque. As reações de ataque, elas são diferentes das reações de fuga. Se as reações de fuga fingem a paz, as reações de ataque rompem com a paz. Porque o foco, ele passa. E o foco é o outro, a culpa do outro, eu só sou assim por causa do outro, eu não era assim antes de conhecer você, você me tornou uma pessoa pior, você tirou a minha paz, tirou a minha alegria. Vira o quê? Ataque, vira disputa e vira assassinato, né? Tanto no coração, alguns casos a gente sabe que são assassinatos práticos, né? A pessoa vai lá e tira a vida do outro porque canaliza a culpa do seu fracasso pessoal e da sua infelicidade situacional para o outro. Então qual que é o problema? O outro. Se eu matar o outro, meu problema está resolvido, não é? Então eu mato. Uma coisa interessante que a gente tem na nossa doutrina reformada é que o mesmo pecado, eles têm gradação, ou seja, níveis de gravidade, atenuantes e agravantes. E também tem um aspecto prático, que é alguém que, por exemplo, mata, tira a vida de alguém, e tem um aspecto, eu não gosto de falar da palavra espiritual, porque todos são espirituais, mas eu vou usar uma palavra que não é suficiente, mas o aspecto subjetivo, que já comete o mesmo pecado, só que tem uma gravidade diferente. Para a gravidade de alguém matar no coração é diferente de alguém matar com as próprias mãos. Há um abismo entre um e outro, embora seja o mesmo pecado. E às vezes, qual que é a diferença? Às vezes é o tempo. Quem não resolve cultiva o assassinato por tanto tempo no coração que ele se acostuma com a ideia e se torna prática das mãos. As reações de ataque, elas rompem com a paz. E também tem aqueles que resolvem promover a paz. Agora olha a diferença. As reações de fuga, o foco está em mim mesmo. As reações de ataque, o foco está na culpa do outro. Agora, as reações de pacificação, as reações de resolução, o foco está em nós. Relacionamento importa, glória de Deus importa, os votos importam. E aí, tem como fazer isso com ou sem ajuda. Sem ajuda, você pode negociar, reconciliar, perdoar. Com ajuda, alguém pode mediar, arbitrar e até mesmo disciplinar. Mas veja que, nesse sentido, a gente volta, eu acho que foi com o que o Rodrigo falou.
as pessoas esperam chegar ou no ataque ou na fuga antes de procurar resolução. Mas nós deveríamos ser artesãos da paz nos nossos casamentos antes de pensar em divórcio.